O meu nome é Tiago e seja bem-vindos ao canal Bíblia Verso. O tema de hoje é Cristologia, doutrina, as duas naturezas de Cristo. Neste vídeo vou tratar da lógica e do funcionamento das duas naturezas de Jesus Cristo. Mas, antes de começar, peço que você oferte e contribua para o crescimento deste canal, curtindo, comentando, compartilhando e também inscreva-se no canal. Ative o sino de notificações para a glória de Deus e para a edificação da Igreja do Senhor Jesus. Primeiro, o Cristo, ou também Messias, que significa ungido, é uma pessoa com duas naturezas, divina e humana. Portanto, Cristo é a combinação de duas naturezas. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Essa passagem mostra a combinação e o relacionamento entre a natureza divina, que é Deus, com a natureza humana, que é carne. Segundo, apesar da combinação das duas naturezas na pessoa de Cristo, não há mistura. Cada natureza preserva seus atributos peculiares. Marcos capítulo 13, versículo 32 diz: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Esse texto é um exemplo que mostra que a natureza humana de Cristo preserva as limitações que é comum à natureza humana, que no caso seria desconhecimento de fatos futuros. João capítulo 8, versículo 58 diz: Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse texto é um exemplo que mostra que a natureza divina de Cristo preserva os atributos pertencentes a esta natureza divina, que no caso seria a eternidade. Terceiro, mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o status da dupla natureza de Cristo não se alterou. A única diferença é que a natureza humana de Cristo recebeu um upgrade, se tornando imortal e gloriosa. Para mais informações, veja o vídeo Corpo Glorioso de Cristo na playlist Cristologia. Quarto, como funciona as duas naturezas na pessoa de Cristo? A natureza humana de Jesus está sujeita à natureza divina do Filho. Por exemplo, uma é criador, a outra é criatura. Uma é transcendente, a outra é imanente. Uma é autossuficiente e autônoma, a outra é dependente e necessitada. Uma sempre existiu antes do espaço e do tempo. A outra passou a existir no espaço e no tempo. Uma é onipotente, a outra tem poder limitado. Uma é onisciente, a outra tem conhecimento e sabedoria limitados. Uma é onipresente e a outra não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Quinto, a doutrina das duas naturezas de Cristo segue a mesma formulação lógica da doutrina da Trindade. Veja o vídeo Doutrina da Trindade na playlist Teologia para mais informações. Enquanto a doutrina da Trindade são três pessoas distintas que compartilham de forma infinita e eterna a natureza divina, Cristo é uma pessoa com duas naturezas distintas. Natureza, no sentido teológico, se trata de atributos que há
na natureza divina. Por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença. Agora, pessoa se trata de um indivíduo ou de uma personalidade. E por conta disso, não há contradição. Para haver contradição, Cristo tinha que ser uma pessoa e duas pessoas ao mesmo tempo e no mesmo sentido, ou uma natureza e duas naturezas ao mesmo tempo e no mesmo sentido. A lógica, contudo, diz: Cristo é uma pessoa com duas naturezas funcionais e sem mistura. Ou seja, Cristo é um num sentido e dois em outro sentido diferente. E isto, do ponto de vista da lógica, não acarreta contradição. Portanto, Cristo é um num sentido e ao mesmo tempo dois num sentido diferente, de modo que não há contradição. Resumindo, Cristo é uma pessoa com dois conjuntos de atributos, divino e humano. Sexto, agora a pergunta que não quer calar: Jesus Cristo tem espírito humano? Eu respondo: sim. Jesus é um humano completo, de corpo e alma. Lucas capítulo 23, versículo 46 diz: E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Esse texto mostra que Cristo tem um espírito ou uma alma humana, além, é claro, do seu corpo humano. Jesus Cristo é 100% humano. Para mais informações, veja o vídeo Natureza Humana de Jesus na playlist Cristologia. A conclusão desse estudo é: na eternidade, Cristo é conhecido como Filho. No espaço e no tempo, Cristo é conhecido como Jesus. Jesus, que é a natureza humana, e o Filho, que é a natureza divina, coexistem numa mesma e única pessoa, que a Bíblia chama de Cristo ou Messias. Esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Até o próximo vídeo. Tchau!